começar então. Eu vou chamar a Ana Miranda, da empresa Pancari Pancard, e nós vamos falar então sobre os desafios das empresas familiares, gente, que eu estou vendo aqui no setor de transportes, a maioria das empresas são familiares. Então vamos começar? Bom, gente, eu trouxe aqui só para contextualizar sobre as empresas familiares no mundo. 90% das empresas são familiares e nós aqui representamos, imagina, 75% das pessoas empregadas dentro do setor como um todo. Então, vocês imaginam a relevância que tem, né, as empresas familiares no mundo. Quando a gente fala de empresa familiar, ela vai mudando as suas características ao longo do tempo. Numa primeira geração, a gente chama que é uma empresa de sócio. Na segunda, empresa de irmãos, né? O fundador tem filhos e esses irmãos vão para dentro da empresa. E depois, uma terceira geração, começa a geração de primos. E aí começa todo o contexto que às vezes a gente, né, fica pensando, quando fala empresa familiar, pensa muitas vezes em conflito. Mas tem como a gente fazer algumas coisas para que isso não atinja, né, os negócios. Bom, a empresa do dono está ali, o fundador, enquanto ele está presente, né, as coisas acontecem com mais tomada de decisão muitas vezes. Isso eu trago, gente, com base em estudos sobre empresas familiares, tá? Na segunda geração, a sociedade de sócios, né, irmãos, ocorre que o fundador, quando tem os seus filhos dentro da empresa, ele não é totalmente o tomador de decisão dentro da empresa. Os filhos começam a participar mais e aí, depois, quando vem uma terceira geração, que é de primos, às vezes até primos segundos, aí começa toda essa questão, né, de regras, como que entra, como que sai, o que é responsabilidade minha, o que é do outro, o salário, se um parente performa melhor do que o outro, tem que receber o mesmo salário ou não? Então são algumas questões que, né, à medida que a empresa vai crescendo e vai vindo mais gente da família, é importante ter essas conversas e essas combinações. O modelo de 3 círculos, ele é uma teoria de um autor chamado John Davis, onde ele ilustra muito bem todo esse contexto de empresa familiar e mostra aqui que no momento, né, eu sou proprietário da empresa, eu sou sócio. No outro momento, eu sou um gestor da empresa e no outro momento, eu sou da família. E que esses papéis dentro da empresa familiar, eles se confundem muitas vezes. O que ocorre? Às vezes eu, como uma executiva na empresa, no meu almoço de domingo com a família, começo a falar, né, dos problemas da empresa. Decidi lá na sexta-feira algo, aí depois que vai conversa com a família ou alguém conversa com a esposa, né? Não, tá tudo certo na sexta-feira. Aí vai para casa, começa a conversar com a esposa ou o filho. Aí chega na segunda, não, eu pensei melhor, não é nada disso. Então são esses papéis que a gente tem que cuidar muito, né? Dividir as conversas. Então, Ana, aí vem a pergunta, né? Quais são os maiores desafios das empresas familiares? Quer contar um pouquinho pra gente? Eu acho que você tocou no ponto crucial aqui na hora que você colocou ali, que eu vi que eu tô no olho do furacão, ali no meio das 3 bombas, né? Sim. Eu sou acionista, eu sou executivo, né, da empresa e sou da família. E mais ainda, sou a única mulher, a única filha que está dentro de uma das empresas. Então ainda traz aqui, né, para quem está na roda feminina, quer dizer que é um desafio extra, né? Eu acho que o maior desafio é a gente saber separar o que é melhor para a empresa e o que é melhor para a sua carreira. Então, isso é muito difícil para mim, né? No momento que eu coloco só a roadcard na frente e acabo esquecendo da Ana Luísa executiva. Então, acho que o equilíbrio vem da gente sempre se perguntar se eu estou sendo a melhor opção para a empresa, no caso que eu ocupo, e se está sendo a melhor opção para a executiva Ana Luísa estar na roadcard. Será que a minha carreira, será que o meu desenvolvimento profissional, né, eu tenho que estar aqui mesmo, eu tenho que sair? Então, são perguntas que talvez as pessoas que não passem por isso podem achar que a gente nunca se questiona, né? Mas não é verdade. E mesmo que a gente chegue à conclusão que a gente deveria sair, a família pode ficar chateada. Então, é muito difícil
Eu acho que realmente equilibrar ali esses 3 bonés que a gente tem que ficar tratando. Os interesses da família, né, os meus interesses, porque a empresa vem em primeiro lugar, será? Ou é a união da família que vem em primeiro lugar? Então, fica de reflexão para quem tem empresa familiar. E quando a gente pensa em empresa familiar, o que vem na nossa cabeça? Muito conflito. Pensou em empresa familiar e conflito. Então, a gente precisa desmistificar isso, né? E alguns das causas de conflitos nas empresas familiares são a falta de diálogo, tem que ter muito diálogo, incluir todos, muitas vezes a gente não inclui as esposas, os maridos, né, os cônjuges, é importante incluir todo mundo. A rivalidade entre irmãos também, né, a competição, às vezes lá no Natal de 1980 um ganhou uma bicicleta, outro ganhou algo simples. E aí, como é que fica? Aquilo lá ficou gravado, daí na mesa de tomar uma decisão na empresa, vem lá na neurociência que a gente estava falando, né? Aquilo ficou marcado e às vezes na mesa de negociação, ali de decisão, vem isso. Conflito de gerações, como é que eu vou conversar, digamos, né, uma pessoa com 20 anos vai conversar com um de 70, falar de investimento em mídia social, tecnologia, tudo são mundos completamente diferentes. Então, como a gente conciliar, né, essas gerações todas? Então, são algumas das causas dos conflitos. E aí vem outra pergunta. A gente quis trazer muitas perguntas, né, porque não tem certo e errado, não tem uma receita de bolo. É assim que tem que fazer e vai dar certo. Depende da tua família, depende do teu setor, depende do momento da tua empresa também. Uma família germânica é completamente diferente de uma família italiana que vai lá, fala mais. Uma germânica às vezes é um pouco mais travada. A minha germânica é um pouco mais, né? A italiana já fala mais, então não tem receita de bolo. Mas é importante ter esse bom convívio, né? Como ter dentro da empresa, da família e na sociedade. É um desafio que a gente tem que encarar. Importante nesse momento, pelo menos é o que eu costumo fazer, é ter as regras claras, né? Eu, para minha sorte, assim, o meu chefe, o meu CEO da nossa empresa, ele é um executivo, né? Ele é acionista, ele tem 2 papéis ali. É como se fosse da família, porque a empresa familiar é importante dizer que tem muita cultura também. E às vezes dá confiança, aquele executivo fica anos e anos. Tem uma coisa muito boa nisso, que é o que você falou, de preservar a cultura, né? De dar aquela sensação de dono, que ela permeia por toda a organização, independente do não é todo mundo dono, mas acaba ficando todo mundo se sentindo dono, né? Uma empresa em que as pessoas têm mais facilidade de ter esse pertencimento. Eu acho que para o Covid, eu tenho essa sorte do meu chefe não ser da família, por um lado é ótimo, por outro eu tenho que tomar um pouco de cuidado com falo no fim de semana, porque eu posso expor meu chefe. Então isso é uma coisa delicada. Então acho que a principal coisa é você ter, no meu caso eu procuro ter os objetivos claros, né, buscar os resultados para ser inquestionável, porque tem um ponto muito importante também que é o preconceito, não só o preconceito que a gente viu por ser mulher, né, e estrutural, mas eu sinto mais o preconceito estrutural do que o preconceito, graças a Deus, aberto, mas eu acho que o preconceito também de você ser da família e estar na empresa, que é uma coisa que você tem que superar quando você está na empresa, e só tem um jeito de superar, que é o resultado. E às vezes a gente pensa, né, eu preciso implantar governança na minha empresa. Já escuta a palavra governança, já dá um medo, né? O que é isso? Quanto eu vou gastar? Quanto que é um consultor para vir aqui botar regra em tudo, ou o advogado? Governança, gente, dá para fazer de forma bem simples. Aqui eu coloco, ter um acordo familiar, esse nome também às vezes não, tem que chamar advogado. É simplesmente fazer as combinações, pegar alguém da família ou da empresa que seja uma pessoa com um perfil mais integrador, né, que as pessoas confiem, gostem. Pega essa pessoa, senta durante uma vez no mês, vamos falar então de futuro. Como é que tu pensa daqui um tempo, se um dia tu morrer, tu vier a falecer, se um dia ficar doente, como é que a gente vai fazer para trabalhar no preventivo, coisa que a gente não faz, a gente espera o problema, sai correndo, só que aí já está no lado emocional bem afetado e aí dá uma confusão toda. E aí vem um tema bem polêmico, que ninguém quer falar, que é quando pensar em sucessão na empresa familiar.
Eu até vou estender uma pergunta para você. Eu vejo que a sua família tem apesar de você falar que a alemã é mais contida e tudo, mas também mais organizado, né? Para pensar nessas coisas assim, como introduzir o assunto da sucessão, né? De fora ou de dentro. Sem parecer que você está tentando tomar o poder, sem parecer que você está questionando, né, a gestão, né, daquela pessoa da sua família que está ali. Então, eu acho que é um ponto muito... como introduzir esse assunto, né? Principalmente em situações que você se vê sozinho, né? Se vê sozinho, fala, e aí, se eu não falar agora, no dia que ele não estiver mais aqui, como que eu vou saber o que ele espera de mim, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo poderia... Ana, também é melhor alguém de dentro assumir? Alguém da família? Né? Ou é melhor alguém de mercado, colocar um executivo? Né? O que é melhor? Às vezes a gente vê empresas que eu acredito muito que empresa familiar, eu digo, a empresa familiar tem alma, né? Tá ali o dono, às vezes a pessoa dando o bom dia, estando junto, estando presente, é importante porque aquilo mostra o pertencimento. Eu sou importante, eu não sou só um número nessa empresa. E a gente vê, às vezes, as empresas são compradas, vem um executivo, pensa que, né, vai só ser mais um número. Então, eu trouxe aqui também o momento ideal para iniciar o processo, quando a empresa está bem, está gerando resultado. Então, às vezes, pensa, não, tá bom assim, o time que está ganhando não se mexe, vamos falar só no futuro. Mas quando a empresa está bem, é o melhor momento de se falar nisso, tá? E o pior momento, quando já tem briga, quando já tem conflito societário, ausência de combinações claras. Então, gente, se a gente puder dar uma dica, deixar uma mensagem para quem tem empresa familiar, já comecem a conversar agora, mesmo que de forma simples, tá? Isso é extremamente importante. E daqui 5 anos, talvez muitos vão lembrar da nossa apresentação hoje, dizendo, ó, começa hoje, não espera depois, porque isso muda totalmente o futuro de uma empresa.